Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Murilo. Galera, seguinte, eu tinha feito ali 2 vídeos, inicialmente, para a gente falar sobre ponto de fuga, porém, acabou que não consegui dar sequência tão cedo quanto eu gostaria, uma série de projetos aqui rolando no estúdio, e hoje eu voltei para explicar um pouquinho mais a diferença entre um ponto e 2 pontos, e para isso a gente vai fazer um desenho bem simples, a gente vai trabalhar aqui com a representação de alguns cubos. Então vamos lá. Quando a gente pensa em um ponto de fuga, como todo desenho ponto de fuga, a primeira coisa que a gente vai estabelecer é a linha do horizonte, que eu representei aqui em verde. Espero que fique bem nítido aqui para vocês. Vamos deixar bem escura aqui essa linha. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa linha do horizonte, LH. E quando a gente trabalha com um ponto de fuga, se a linha do horizonte a gente pode falar que é a altura do nosso olhar, por que a altura do nosso olhar? Imagina que a gente está numa praia. Eu olho lá para o final do mar e eu vou ver que existe uma linha onde acima dessa linha eu percebo o céu, abaixo dessa linha eu percebo o mar, percebo a praia. Então isso a gente chama de linha do horizonte. Então a linha do horizonte ela corresponde à altura, a caneta está falhando aqui, do olhar. Do olhar de quem? Aqui a gente está desenhando, então do nosso olhar, do olhar de quem está observando, de quem está vendo o desenho. Afinal, o desenho ele representa um ponto específico de vista. Beleza. Agora, se eu vou trabalhar com um ponto de fuga, ele vai estar posicionado em cima dessa linha, 2 pontos, os dois sempre vão estar também. Então, vamos chamar aqui de PF, ponto de fuga. O ponto de fuga ele vai representar o quê? A posição do nosso olhar. Então, não só aqui a altura do nosso olhar, como o nosso olhar está concentrado aqui. Como assim? Se eu imagino um cubo, se eu pego um cubinho, vamos pegar aqui uma borrachinha que eu tenho aqui, meio quadradinha. Aliás, tem uma aqui, ó. Ela não é um quadrado, na verdade, Ela é um retângulo. Mas quando ela está exatamente de frente para o nosso olhar, a gente só vê praticamente essa face, Então vamos imaginar que a gente está desenhando aqui um quadrado, está exatamente de frente para o nosso olhar. Então ele está na altura do nosso olhar, Ele está aqui, ó, em cima da linha do horizonte, tá vendo? E ele também está de frente aqui pra gente, Afinal, ele está na frente do ponto de fuga e está em cima da linha do horizonte. Então a gente vai ver esse cubo assim. Mas o que acontece quando o cubo está à esquerda do meu olhar? Porque lembra, o ponto de fuga está correspondendo ao nosso olhar. Então um cubo à esquerda do nosso olhar, a gente vai conseguir ver uma face frontal, que é essa face aqui, e a gente consegue ver a face lateral. Para isso, eu preciso conectar as arestas aqui do lado direito do cubo ao ponto de fuga. Como assim? Se o objeto está à esquerda do meu olhar, como é o caso desse cubo, a gente vê ele aqui, à esquerda do nosso olhar. Então, a gente vê a face da frente e vê a face também da direita, vê essa face. Como a gente está usando ponto de fuga, que é aqui um truque para a gente trabalhar a perspectiva, essa face ela vai começar maior e ela vai ficar menor. Então, a gente vai conectar com um ponto para ver como que essa face vai lentamente aqui diminuir. Então, eu conecto o ponto com essas arestas. E eu tenho aqui, então, como que vai funcionar aqui essa face que fica cada vez menor. Reparem no que eu falei, ó. Aqui a gente percebe que essa face começa maior aqui e ela termina menor aqui do lado. Por causa justamente desse efeito de perspectiva. O cubo parece maior aqui e menor aqui. E se a gente tiver o cubo aqui do lado da direita? Mesma coisa, ó. O cubo está à direita do meu olhar. Vamos lá, vamos desenhar um cubo à direita do olhar. Aqui eu estou desenhando a mão livre, gente, que é muito mais importante vocês entenderem o conceito, tá? Se o cubo está à direita do meu olhar, eu vejo a face frontal e também a face aqui ao lado esquerdo. Então, eu vou conectar essas regiões aqui e também esse outro ponto. E eu tenho, então, como seria esse cubo. Face frontal, face lateral. Vamos seguir aqui com outros exemplos. O cubo acima do meu olhar,
Se eu tenho um objeto acima do meu olhar, porém mais aqui de frente, né? Ele não estava na lateral. Ele está mais ou menos aqui de frente, né? Para mim, no final, lembra? Essa é a posição do meu olhar. Linha do horizonte é a altura, mas aqui é a posição, né? Está mais para a direita, mais para a esquerda. Está centralizado com o meu olhar, porém acima do meu olhar. Então, eu vejo a face também de baixo. Conectando, então, as arestas aqui de baixo, essa e essa aqui do lado. Eu vou ter isso aqui. E o meu cubo vai ficar, então, desse jeito. Para ficar mais nítido, pessoal, para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor, eu posso até, ó, preencher um pouquinho aqui, como se fosse sombra, essas regiões de dentro, por elas estarem mais escondidinhas aqui, né? E fica um pouco mais fácil de enxergar. Olha como fica bem mais nítido de perceber essa perspectiva. Mais alguns exemplos bem básicos aqui. Cubo abaixo do meu olhar. Então, se está abaixo do meu olhar, lembrando, linha do horizonte, altura do meu olhar. Ponto de fuga, quando a gente fala de um ponto de fuga, posição do olhar. Então, eu vou ter a face frontal. Face frontal, quando eu falo, é sempre essa primeira face que a gente desenha, que ela não tem distorções. Lembra ali do exemplo da borracha que eu dei. Conecto com o ponto de fuga essas regiões e fecho esse pedacinho aqui dessa maneira, beleza? Vamos para só mais dois exemplos com ponto de fuga, que eu vou mostrar a diferença para dois pontos de fuga, desenhando também alguns cubos. Se eu tenho esse cubinho não só acima do meu olhar, linha do horizonte aqui, né? Então ele está acima, mas também posicionado à esquerda do meu olhar, eu vou desenhar então a face de baixo e a face do lado, essa face lateral aqui. Então a gente vai fazer essa conexão aqui, essa outra conexão aqui acima e essa conexão aqui abaixo. Por que a gente está desenhando essas três conexões aqui, ó? Eu tenho aqui primeiro a face frontal do cubo. Como eu sei que o cubo está acima do meu olhar, eu preciso fazer as conexões com as arestas de baixo, o que vai me dar isso aqui. Mas ele também está à esquerda do meu olhar. Então eu preciso fazer as conexões para observar essa face lateral também, perspectiva. Como que eu fecho aqui? Se aqui eu tenho uma linha vertical, aqui eu tenho uma linha vertical. Se aqui eu tenho uma linha horizontal, onde estou com essa aresta, aqui eu tenho uma linha horizontal. Então, quando a gente trabalha com um ponto de fuga, a gente tem o uso bem comum aqui de linhas verticais e linhas horizontais. Mas as diagonais, em geral, têm relação aqui com a perspectiva. E aqui embaixo vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Vamos para o último exemplo de um ponto. Aí eu vou mostrar 3 exemplos ali com 2 pontos. Se eu tenho o cubo abaixo do meu olhar, arestas de cima. Se está à direita do meu olhar, arestas da esquerda. Então, conectei essa região. Conectei também essa partezinha aqui. E, por fim, essa parte aqui. Linha vertical, linha horizontal. E a gente consegue aqui, então, fechar as faces do cubo. Então, aqui a gente está mexendo com um ponto de fuga. Qual que é a diferença para 2, né? A gente vai ter com 2 pontos de fuga uma percepção um pouquinho diferente. Vamos lá, então, primeiro desenhar a nossa linha do horizonte. Beleza, linha do horizonte. 2 pontos de fuga. Então, a gente tem um aqui à esquerda. Vamos chamar de PF1. Um à direita. PF2. Quando eu tenho 2 pontos de fuga, o que acontece é que eu tenho 2 faces em perspectiva. Então as linhas verticais ainda vão ser bem comuns, porém as linhas horizontais não. A gente vai ter a maior parte das linhas inclinadas. Para começar um cubo aqui, como eu tenho essa percepção com 2 pontos de fuga, é como se eu observasse a quina dos objetos. Eu observasse eles aqui de uma maneira que eu estou vendo a diagonal deles. Como assim? Vamos desenhar uma linha reta para representar um cubo aqui primeiro, uma linha vertical. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse cubo ele vai estar com uma face aqui e uma face aqui em perspectiva. Como que a gente faz isso? A gente conecta essa região aqui dele com esse ponto de fuga.
E a gente vai conectar essas duas regiões também com o ponto de fuga 2. Porque o ponto de fuga 1 representa a perspectiva ali da face esquerda do cubo. E o ponto de fuga 2 representa a perspectiva da face direita do cubo. Fechei aqui duas linhas verticais. E eu tenho aqui a posição do meu cubo, então, com dois pontos de fuga. Onde eu tenho essa face em perspectiva, começa maior aqui, fica menor aqui. E essa outra face também, ó, começa maior aqui, fica menor aqui. Como que funciona dois pontos de fuga acima do olhar? Então, de novo, eu vou fazer primeiro essa linha aqui da quina do ponto de fuga, do cubo, né? E vou conectar ambas as pontas do meu cubo para ter as faces em perspectiva com o ponto 1 com o ponto 2 aqui. Então, conectei a de cima, aliás, a de baixo, conectei a de cima. E vou conectar também o outro lado aqui, o ponto 1, com essas mesmas regiões. Então, aqui e aqui. Preciso fechar as linhas aqui. Perfeito. Tenho duas faces aqui em perspectiva. Mas como que eu faço agora para fechar essa parte de baixo, né? Eu preciso ver a face inferior quando esse cubo está acima do meu olhar. Como que eu faço isso? A maneira correta nesse caso, e a gente vai ver isso acontecer várias vezes com dois pontos de fuga, pensem bem, a gente sabe que o cubo vai ter que fechar aqui, né? A gente tem essa lateral terminando nesse ponto. Então, obviamente, a partir desse ponto, ele precisa ter o desenho aqui da face inferior. Aqui é a mesma coisa, se a lateral termina aqui, a gente sabe que a face inferior vai começar aqui. Como? Esse pontinho aqui, essa aresta, já está conectado com o ponto de fuga 1. Então, o que sobra para mim é conectar com o ponto de fuga 2. Olha só. Ponto de fuga 2. E essa aresta já está conectada com o 2. O que sobra para mim é conectar com o ponto de fuga 1. E dessa maneira, a gente tem aqui, ó, a face inferior. Vamos preencher aqui para ver. E ficou mais ou menos assim. Então a diferença para um ponto, pessoal, olha só, aqui a gente tem um ponto, aqui dois pontos. Com um ponto eu estou brincando com objetos onde várias vezes a linha vertical e a linha horizontal, elas são 100% verticais, né, 90 graus, 100% horizontais. Então 90 graus isso aqui, 180 graus isso aqui. E eu tenho algumas faces que estão em perspectiva e essas linhas convergem para o ponto de fuga. Quando eu tenho dois pontos de fuga, eu já tenho mais de uma face em perspectiva, assim como pode acontecer com um, porém a diferença essas faces, elas podem corresponder ao ponto de fuga 1, dependendo da posição em relação aos pontos, ou ao ponto de fuga 2, ou, como é a face de baixo, a ambos os pontos. Isso também vai acontecer quando a gente for trabalhar com a face superior do objeto, olha só. Vamos fazer aqui primeiro a quina, né, desse objeto, desse cubo. Conectar, então, ambas as arestas com o ponto 1. Agora com o ponto 2. Certo. Aqui a gente vai, então, fechar as faces laterais do nosso cubo. E falta a parte superior. Aqui já está conectado com 1. E a gente sabe que a partir desse ponto o cubo precisa fechar. Só que essa face também vai ter perspectiva. Então, conecto com 2. Aqui já está conectado com 2. Então, preciso conectar com 1. Afinal, essa face também fecha em perspectiva. E aqui a gente tem, então, a área aqui da face superior desse cubo. Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês, para representar bem aqui a diferença de um ponto, dois pontos. A gente já viu como fazer ali uma cena urbana com ponto de fuga, as principais dicas.
Logo mais eu vou trazer um outro vídeo com mais algumas dicas, algumas técnicas que a gente pode empregar, explicando as técnicas de maneira isolada. E depois eu trago aí uma cena urbana com 2 pontos de fuga. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.